Vamos falar da goleada do Palmeiras sobre o Juventude, uma goleada que reafirma o Palmeiras ainda mais líder do Brasileirão, seja no número de pontos, seja também no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Você já vem aqui nas mídias sociais da TNT, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like e comentar. Esse engajamento é muito importante pra gente. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de na noite de sábado o Palmeiras ter recebido o Juventude num jogo atrasado, ainda por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, e o Palmeiras goleou o Juventude por 4-1, uma vitória muito tranquila, muito bem construída pelo Palmeiras, num jogo em que o Palmeiras tinha muitos desfalques. Eu não vou nem considerar aqui entre esses desfalques o Paulinho, que já está fora há muito tempo, mas se a gente considerar dos jogadores que vinham jogando, o Palmeiras tinha Kelvin, Sousa, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Facundo Torres, Vitor Roque, Emiliano Martínez, Gustavo Gomes e o Evangelista, que se machucou recentemente. Então eram 9 desfalques do Palmeiras nessa partida, e o Palmeiras, mesmo com esses 9 desfalques, conseguiu vencer muito bem o Juventude. É bem verdade que a gente está falando do vice-lanterna do campeonato, o Juventude, mas o fato do Juventude ser um time frágil nesse Brasileirão não tira os méritos de uma boa vitória do Palmeiras, uma vitória em que o Abel mexeu no time, o Abel precisou com 9 desfalques mexer no time, e aí veio com uma alternativa de jogar com 3 zagueiros, mas que um desses zagueiros fez um papel diferente, que foi o Bruno Fux. O Bruno Fux, em alguns momentos, estava como o zagueiro central de uma trinca que tinha ao lado Murilo e Mikael, e às vezes funcionava como um volante, jogando ao lado ou muito próximo do Andréas Pereira por dentro, e assim com essa movimentação do Bruno Fux, ora trabalhando como zagueiro, ora trabalhando como volante, ele conseguiu liberar os alas, o Giai pela direita, o Piquerez pela esquerda, os dois muito participativos ofensivamente, e conseguiu liberar também o Rafael Veiga, que foi para muitos e para mim também o melhor jogador em campo, e que é um jogador que está cada vez mais recuperado, né? A gente viu ali no primeiro semestre um Veiga bem abaixo da média do que a gente viu o Veiga, um personagem importantíssimo dessa era vitoriosa do Palmeiras, acabou indo para o banco com a efetivação do Flaco Lopes nesse papel. E agora, ele vindo do banco, se mostra um jogador cada vez mais importante, um jogador muito importante para o grupo, muito importante para o funcionamento, para o elenco do Palmeiras. O Veiga ontem fez um gol, abriu a goleada, né? Fez o primeiro gol, aparecendo ali numa jogada que envolveu o lado direito, com o Maurício, com o Felipe Anderson, e depois da sobra do Felipe Anderson, a bola ficando para o Veiga na meia-lua e ele fazendo 1-0. Foi o cara responsável por fazer a bola circular e ainda deu uma assistência no segundo tempo, assistência para o assistência para o terceiro gol marcado pelo Bruno Fux, aparecendo na área no começo do segundo tempo. Foi uma vitória muito importante para marcar duas coisas. Como o elenco do Palmeiras hoje é um elenco muito forte e muito mais forte do que foi até, 2 anos atrás, em que o torcedor do Palmeiras reclamava de que o Palmeiras faltava no elenco algumas opções para mudar jogo, algumas opções. Hoje, acho que o elenco do Palmeiras não tem um elo fraco. O elenco do Palmeiras hoje não tem um ponto fraco. E essa condição hoje mostra, de fato, quando você pega um jogo atrasado no meio da data FIFA, né? O Palmeiras aceitou marcar o jogo no meio da data FIFA sem nenhum questionamento, sem nenhuma reclamação, porque sabia que precisava por causa da data. Num jogo no meio da data FIFA com 9 desfalques, entre seleções, suspensões e lesões, entre convocações, suspensões e lesões, e o Palmeiras consegue uma vitória tranquila assim, ainda que, repito, sob o vice-lanterna do campeonato. E a outra
o jogo do Palmeiras está fluindo independentemente das peças, né? Acho que isso ficou muito claro ontem, o funcionamento do Palmeiras com o Andréas Pereira sendo o cara que facilita no meio-campo, com o Bruno Fux muito bem começando a saída de bola, com o Veiga e Felipe Anderson sendo criativos e sendo participativos ao mesmo tempo. Na frente jogou o Bruno Rodrigues, que não joga com regularidade, não jogava com regularidade ou não joga com regularidade há 2 anos, e um momento muito emocionante quando ele fez o segundo gol, né? Um segundo gol numa assistência do Murilo, né? Depois de um cruzamento da esquerda, um desvio, e o Bruno Fux e o Bruno Rodrigues batendo depois do desvio do Murilo. O Jandrei aceitou, e aí esse 2-0 matava completamente ali as chances do Juventude. Logo no começo do segundo tempo, o Bruno Fux fez 3-0, e aí aos 11 do segundo tempo, o Felipe Anderson fez 4-0, e aí sim, depois do Palmeiras fazer um ótimo primeiro tempo nas estatísticas, no volume de jogo e no resultado, aí sim, depois do 4-0, 11 do segundo tempo, o Palmeiras deu uma descansada, deu uma administrada, aí até tomou o gol lá do San, depois de uma saída meio atrasada do Everton. Ele fez o gol de cabeça, diminuiu 4-1, e uma vitória bem significativa do Palmeiras. 9 desfalques, mostrou a força do elenco e mostrou a capacidade de gerar jogo, a capacidade de ter volume de jogo, ser ofensivo, criar chance, coisa que desde que o Palmeiras virou essa chave pós-mundial, o Palmeiras tem conseguido fazer muito bem. Pensando em tabela de campeonato, em classificação de campeonato, se você olha a tabela, o Palmeiras confirma a liderança do campeonato, né? O Palmeiras tinha assumido a liderança do campeonato na rodada passada, e aí tinha o mesmo número de pontos do Flamengo, 55, mas já levava vantagem sobre o Flamengo no número de vitórias. 55 pontos para cada um, 17 vitórias para o Palmeiras, 16 vitórias para o Flamengo. O número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Agora que o Palmeiras igualou o número de jogos, Palmeiras e Flamengo têm o mesmo número de jogos, 26 partidas, o Palmeiras abre vantagem nos pontos, 3 pontos, e o Palmeiras abre vantagem no número de vitórias. 18 vitórias para o Palmeiras, 16 vitórias para o Flamengo. E aí, o que isso significa? Palmeiras e Flamengo se enfrentam daqui a 2 rodadas. Se você pegar a tabela do campeonato, na próxima rodada, voltando da data FIFA, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino e o Flamengo sai para jogar contra o Botafogo no Newton Santos. E na outra rodada, na rodada do fim de semana que vem, o Flamengo recebe o Palmeiras. Com esses números, quer dizer que, mesmo que, considerando que os dois façam o mesmo número de pontos, os dois continuem com essa diferença na rodada do meio de semana, ou seja, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras ganhem de Botafogo e Red Bull Bragantino, ou os dois empatem, ou os dois percam, mesmo que o Flamengo ganhe do Palmeiras no confronto direto, ele vai ficar atrás do Palmeiras no número de vitórias. Por quê? Considerando que eles cheguem à rodada do fim de semana que vem, considerando que eles cheguem ao confronto direto do Maracanã com o mesmo número de pontos, mesmo que o Flamengo ganhe, o Palmeiras vai continuar líder do campeonato, porque o Palmeiras terá uma vitória a mais. É um caminho, uma situação que deixa o Palmeiras, ainda mais no momento em que o Palmeiras joga um futebol muito solto, ainda mais no momento em que o Palmeiras joga um ótimo futebol. Não é só resultado, o Palmeiras joga bem, é uma vantagem muito grande você conseguir abrir 3 pontos e ter uma vitória a mais. Esse é o cenário, a gente tem que ver como os dois times vão jogar no pós-data FIFA, né? O Palmeiras tem jogadores voltando de seleção, então ainda pode ter alguns desfalques para receber o Red Bull Bragantino. Eu não sei, por exemplo, se dá tempo do Flaco Lopes voltar, como ele vai estar, ele vai jogar pela seleção argentina contra Porto Rico, não sei como vai estar o Gustavo Gomes, por exemplo. Então, o Palmeiras ainda pode ter desfalques contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo não teve ninguém na data FIFA, então o Flamengo não teve ninguém convocado, então o Flamengo pode enfrentar o Botafogo mais
mais pronto, mais próximo do time titular. Vamos ver o que eles vão fazer na próxima rodada, né, na rodada do meio de semana, porque no fim de semana tem esse duelo que tem tudo para ser muito importante para a definição do Campeonato Brasileiro, um Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Agora, você faz aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas redes sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, porque esse engajamento é muito importante para a gente. A qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.